Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Que a paz, o Mestre Jesus possa estar com todos nós. Sempre uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos, aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus e os ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. E dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 141, chamada Renova-te Sempre, baseada numa passagem do apóstolo Paulo, que está na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, onde o apóstolo diz assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Então, como a gente sempre faz, a gente faz a leitura completa da lição e depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição ela começa assim: cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a um determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui em frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam no quadro de luta cotidiana os que fogem espetacularmente dos deveres que lhe cabem, procurando na desistência do bom combate, no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Lembra-te que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível, que te a dor afigure insuportável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no seu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo fixo é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Ser otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque, enquanto o revoltório da carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova, de momento a momento, para a vida imortal. Essa lição é uma lição que ela acaba complementando um pouco o que a gente vem conversando nesses últimos dias, né, nessas últimas lições que nós tivemos, e é uma lição que ela nos ajuda a refletir um pouco sobre o nosso comportamento frente aos nossos desafios no nosso dia a dia, e como eles impactam justamente nessa nossa renovação interior. Então é sobre isso que a gente vai falar nessa lição. O que às vezes a gente se pergunta muito, principalmente quando a gente se depara com um desafio, com um problema, com as montanhas da qual Jesus fala, né, na passagem do Evangelho, quando ele fala sobre a fé, por que, que a gente enfrenta tantos problemas? Por que tantos desafios na nossa vida? A gente parece que a gente termina um, solucionou um, a gente faz assim, ufa, graças a Deus acabou. Quando a gente acha que acabou, aparece um outro muito maior do que aquele que a gente tinha acabado de enfrentar. E por que isso acontece, né? Por que tantos desafios, por que tantos problemas, né? Por que tantos, às vezes, sofrimentos na nossa vida? Aí a gente tem que parar para pensar um pouco na nossa posição como seres eternos que nós somos. Nós somos filhos de Deus, espíritos, né? Ali feitos ali a partir da sua centelha divina e vamos ali passando por diversas moradas da casa do Pai, como Jesus falou, pegando cada elemento ali até a gente formar o que nós somos hoje e um dia se tornarmos espíritos de luz. De uma forma muito básica, esse é o começo, meio e fim da nossa jornada. E através do livre-arbítrio que nós vamos desenhando, é que a gente vai ou alongando esse caminho ou encurtando. O que acontece muitas vezes, e esses problemas e esses desafios, eles nada mais são do que resultados do que nós fizemos em vidas passadas. É só a gente imaginar um pouco, a gente se colocar nessa. O que acontece, por exemplo, e é uma coisa que a gente vem falando, e as leituras, não só das lições que nós vamos fazendo aqui, como até o Evangelho da nossa casa, o Luiz André Luiz vem nos ajudar a refletir um pouco sobre isso, muito das causas dos nossos males, né, daquilo que nós estamos passando hoje, dos nossos desafios, dos nossos problemas, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, tem origem no egoísmo. E aí a gente não vamos falar um pouco da nossa vida anterior, vamos focar um pouco nessa para a gente ter uma ideia, para a gente ver como é que isso funciona.
Muito dos nossos desafios hoje e dos nossos objetivos, daquilo que nós queremos, muitas vezes existem empecilhos para a gente conseguir aquilo. Só que a gente começa digamos assim, a ter essa ideia de que a gente precisa alcançar esse objetivo, a gente quer porque a gente quer, e aí a gente não pensa nas atitudes, nas consequências que isso vai ter no amanhã. Isso acontece muito porque a gente perde, quando a gente está encarnado, essa ideia de espírito eterno que nós somos. A gente foca muito no agora, no nosso momento. Não é que isso esteja errado, não, está certo. E a gente vê muito isso em literatura, livros de autoajuda, até mesmo casas espíritas, palestras que a gente vê na internet ou presencialmente, a gente vê muitas pessoas falando isso. Não, o que importa agora, é o que você faz agora. E tem sim a sua importância. E por que eles falam isso? Porque o ontem, aquilo que a gente fez, já está feito. Não tem como a gente refazer, não tem como a gente corrigir, já está feito. E o amanhã é como a música lá fala, né? Se você parar para pensar, o amanhã não há. Hoje, ele realmente, ele não existe hoje, mas ele vai ser o resultado daquilo que nós fazemos hoje. A partir daquilo que eu planto, daquilo que eu faço, daquilo que eu produzo, do trabalho que eu realizo hoje, eu vou ter o resultado disso amanhã. E aí que começa um pouco a nossa complicação. Por quê? A gente não para pensar nas reflexões, nos resultados dessas atitudes no dia de amanhã. A gente faz por fazer, muito alimentado do quê? Pelo egoísmo e por esse imediatismo, da gente resolver o problema que a gente tem que resolver agora, né? Eu quero que o meu problema seja resolvido, tem que ser resolvido, vai ser resolvido agora do meu jeito, pronto, e acabou. E muitas vezes, para a resolução desse problema, não só existe um tempo a ser respeitado para a gente conseguir resolver isso de uma melhor maneira, como existe também livre-arbítrios de pessoas envolvidas à nossa volta. E a gente vai lá e tira, arranca essas pessoas, tudo com a desculpa para a gente ter o nosso problema resolvido. E aí, lá na frente, numa próxima encarnação, numa outra situação, é que a gente vai depois responder por isso que a gente fez hoje. Então, o que nós enfrentamos hoje, o que nós passamos hoje, tem como origem o que nós fizemos ontem. Ontem nós fomos egoístas, ontem nós fomos imediatistas, ontem apenas pensamos em nós, na resolução dos nossos problemas, nos nossos objetivos, e pouco importa como isso chegava no próximo. Aí hoje a gente vem justamente através dos desafios, das expiações, das provas, como oportunidade de correção das atitudes que nós fizemos no passado. Então, aquilo que nós vamos enfrentar amanhã tem muito a ver com o que nós estamos fazendo hoje. Então, a gente precisa tomar um pouco cuidado com esse imediatismo, com esse egoísmo que faz com que a gente tome atitudes muito impensadas, sem pensar no resultado daquilo no amanhã. E Emmanuel começa a lição justamente falando um pouco sobre isso, quando ele fala assim: cada dia tem a sua lição, cada experiência deixa o valor que lhe corresponde, cada problema obedece a um determinado objetivo. Por que isso? Porque cada um de nós transgrediu, errou ou tem que aprender através de uma situação diferente. Quando nós estamos agora num planeta de provas e expiações, isso fica muito assim visível, fica muito fácil da gente enxergar. A gente vê cada um passando por um momento assim de uma dificuldade diferente. Uns através da sua saúde do corpo físico, outros através da sua família, do relacionamento familiar, outros através do trabalho, outros através da sua situação financeira. Cada um está num momento e com um aprendizado diferente. Esses aprendizados são diferentes justamente porque a necessidade e as faltas que nós cometemos no passado são diferentes uns dos outros. Então fica mais fácil da gente perceber isso. Às vezes, duas pessoas que tiveram a mesma educação, que têm mais ou menos ali as mesmas idades, têm problemas e desafios totalmente diferentes. Porque não tem a ver com esse momento de hoje, mas tem a ver com o que cada um fez lá no passado. Então, isso fica mais fácil da gente estar observando. Então, as diferenças dos desafios, dos problemas, têm origem justamente naquilo que nós fizemos. E cada um vai estar trabalhando na sua área que necessita, de acordo com o aprendizado e o erro que cometeu no passado. Por isso, tão importante a nossa reflexão sobre o hoje, de como nós estamos fazendo hoje, para que amanhã, quando chegar o amanhã, esse, digamos assim, esse nosso acerto de contas perante as leis de Deus não seja tão pesaroso, não seja tão sofrido. Quanto mais a gente caminhar pela lei do amor, mais a gente seguir os ensinamentos de Jesus, de amar ao próximo como a si mesmo, querer para o próximo aquilo que a gente quer para a gente,
esse acerto de contas perante as leis de Deus é amenizado. Quando a gente paga o mal com o bem, também como Jesus ensinou, isso também é amenizado. Então é algo para a gente estar trabalhando e refletindo principalmente sobre as consequências das nossas atitudes, não fazer tudo tão como se não houvesse amanhã. Porque é justamente quando a gente se deixa levar por esse caminho, é que lá na frente o amanhã chega, e aí a gente vai ter que lidar com a situação, e ela não vai ser assim tão leve, tão fácil da gente lidar com ela. Continuando a lição, Emmanuel fala, há criaturas que, torturadas por tremores contraproducentes, proclamam a inconformação que possui frente à enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam no quadro de luta cotidiana os que fogem espetacularmente dos deveres que lhe cabem, procurando na desistência do bom combate, no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Lembra-te que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e poderosos, foram constrangidos à perda do veículo da carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível, que a dor te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Esses parágrafos que a gente acabou de ler têm mais ou menos a essência da nossa lição de hoje. Eles são muito importantes. E a gente pode enxergá-los por dois aspectos. Um deles é esse lado de que muitas vezes, quando a gente encara um desafio, um problema, a gente tende a lidar, a enfrentar esse problema com inconformismo, a lidar esse problema com questionamento, a lidar com esse problema de uma forma assim, de não sendo resiliente com essa situação e não aceitando de uma melhor maneira esse problema que às vezes a gente vem enfrentar. Só que aí a gente tem que lembrar o quê? Que se esse problema, esse desafio veio até a minha vida, é porque eu preciso e sou capaz de lidar com ele. E muitas vezes a gente não se depara, a gente não para pensar nisso. Né? Se Deus é amor, é justiça, é misericórdia acima de qualquer coisa, e se ele consentiu desse problema, desse desafio vir à minha vida, é porque existe um bem maior por trás. Existe uma necessidade de aprendizado visando esse meu espírito eterno que eu sou, não o momento só de agora, mas é visando o espírito eterno que eu sou. Então, como a gente perde essa visão de ser eterno que nós somos e a gente enxerga apenas o agora, muitas vezes esse problema ele se torna muito pesaroso, muito difícil, e às vezes a gente não consegue lidar com ele. E aí entra aquilo que Emmanuel fala aqui no terceiro parágrafo, quando ele fala assim, na desistência do bom combate. Muitas vezes a gente acaba desistindo desses problemas, por quê? Porque quando a gente vai enfrentá-los e a gente não desenvolve essa coragem, essa fé, né, essa resiliência, a gente se deixa levar pelo inconformismo, pela não aceitação, pelo questionamento a Deus e seus desígnios, o que a gente acaba fazendo? A gente não tem força para lidar com esse desafio. E o que a gente faz? Muitas vezes a gente desiste. Muitas vezes a gente deixa para lá. E esse desistir, muitas vezes, tem a ver com um tema que até tem caído muito para nós nos estudos, e até mesmo no Evangelho da Casa, sobre o suicídio. O suicídio nada mais é que o ápice da desistência. É quando a gente abandona essa oportunidade que a gente tem de existência, de aprendizado para nós, e achando que a gente vai terminar a nossa vida com o problema maior que nossas forças, que não tem solução, que não tem como a gente lidar com ele, e a gente vai lá e tira a nossa vida, achando que a gente vai acabar com o problema. E a gente sabe que isso é um puro engano. As pessoas que, infelizmente, seguem por esse caminho, elas estão arrumando um problema muito maior para elas, lá na frente, na espiritualidade, quando elas tiverem uma nova oportunidade de reencarnação. Se a maioria das pessoas soubessem ou tivessem essa visão de nós espíritos como seres eternos, não que a vida seria mais fácil, os problemas seriam mais facilmente resolvidos, mas a gente conseguiria reunir forças para a gente lidar com essa situação, porque estaria baseado naquilo que o Espiritismo tanto nos ensina, de pagar, conheça a verdade e ela te libertará. A partir desse conhecimento, de que a gente sabe, de que existe um porquê, de que nada é por acaso, e que se Deus permitiu que isso chegasse é porque tem a ver comigo, tem um aprendizado, tem algo que eu preciso aprender com isso, e é visando o meu bem, pensando como o Espírito Eterno que eu sou, eu consigo lidar melhor com isso, porque como a gente sempre fala, aqui quando a gente vem para estar encarnado, a gente não está jogado aqui.
Existe um programa reencarnatório, existe sim o nosso livre-arbítrio, e a nossa vida aqui é dirigida por ele, mas existe um programa reencarnatório onde muitas situações elas já estão programadas, já, das quais a gente vai ter que enfrentar. E a espiritualidade, ela sabe disso, ela está do nosso lado. Basta a gente abrir a porta. Quando a gente aceita isso de um jeito melhor, e aí a gente se dispõe, através daquele problema, desenvolver a nossa fé, a nossa esperança, a nossa paciência, a nossa persistência, a nossa coragem, a gente está abrindo a porta da nossa vida para a espiritualidade para nos ajudar nesses momentos difíceis. Agora, quando a gente se leva pelo inconformismo, pelos questionamentos aos desígnios de Deus, pela revolta, a gente vai estar lidando e se ligando com espíritos e com sentimentos ligados a essas situações. E aí, muito dessas situações, muitos desses sentimentos vão nos levar, e aliado com a falta de conhecimento, vão nos aliar a essa situação da gente tirar, às vezes, a nossa própria vida. Eu estava lendo uma reportagem de uma pessoa que, infelizmente, acho que essa semana ela tirou a sua própria vida, e eu acho que ela deixou uma carta, alguma coisa assim, e na carta ela tinha deixou para uma pessoa onde ela falava, olha, ora bastante por mim, porque eu sei que eu não vou estar num bom lugar. Então, quer dizer, a pessoa ainda ela sabe que tem algo por vir ainda esperando por ela, e ela sabe que vai ser difícil, mas esse nosso focar tanto no agora faz com que ela ache que o problema que ela está enfrentando agora é mais difícil do que está por vir, e é muito pelo contrário, principalmente quando adiciona isso, quando nós tiramos a nossa própria vida. Então, por isso que a gente precisa sempre tomar cuidado muito com quem a gente está se sintonizando. Lembrando da nossa lição passada, do capacete da esperança. Quando a gente procura desenvolver mais essas virtudes mais ligadas ao bem, a gente tem a nossa sintonia mais voltada com os espíritos do bem. Então, a gente é aconselhado, é dirigido, é intuído mais facilmente de quando a gente está numa outra situação ligada a outros tipos de espírito, com outros tipos de sentimento. Percebam que fica mais difícil. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. E a outra coisa que a gente precisa, que esse parágrafo assim, nos ensina, quando ele fala que as civilizações elas se sucedem, né, no mundo há milhares de anos, e que os homens, por mais felizes e poderosos, foram constrangidos à perda do veículo da carne para acertos de contas morais com a eternidade, isso é uma outra coisa da qual a gente fala também muito. Muitas vezes a gente julga o nosso problema ou a situação do outro mais afortunada que a nossa. O outro é mais feliz porque ele tem alguma outra coisa mais que a gente tem. E a gente precisa tomar cuidado com isso, como a gente sempre fala. Quanto mais a gente tem, seja o que for, mais a gente é responsável por aquilo. Então, se eu tenho uma inteligência mais desenvolvida, eu sou responsável por isso e vou ser cobrado por isso. Porque essa inteligência que foi emprestado, o que eu desenvolvi, ela tem como objetivo o quê? Ajudar as outras pessoas à minha volta a desenvolver a inteligência delas. Agora, se eu utilizo isso ao meu favor e ainda através dessa minha inteligência subjugo as outras pessoas, lá na frente eu vou ser cobrado por isso. Se eu tenho uma posição social que eu possa influenciar outras pessoas e dirigir essas pessoas para o bem, e eu, ao invés de fazer isso, eu utilizo essa posição social para o meu bem, ao meu favor, no máximo a favor dos meus familiares, das pessoas à minha volta, eu também vou ser cobrado por isso. Se eu tenho uma posição social ou uma posição financeira, né, um momento financeiro mais favorável, é para eu poder compartilhar isso e ajudar as outras pessoas mais necessitadas. Agora, se eu utilizo isso apenas ao meu prazer, à minha vontade, eu também vou ser cobrado por isso. Então, não adianta a gente se iludir achando que o outro tem mais, ou ele é mais afortunado, ou ele é mais feliz do que a gente. Muito pelo contrário. Tirando raríssimas exceções, se todos nós estamos aqui na Terra, um planeta de provas e expiações, é porque temos desafios, temos acertos a lidar com o próximo perante as leis de Deus. Então, até essas pessoas que parecem estarem mais felizes do que, por exemplo, nós, ou serem mais afortunadas que a gente, elas também têm coisas a acertar perante as leis de Deus. E muitas vezes elas não vão mostrar a situação realmente que elas vivem. Né, como às vezes a gente se deixa muito levar hoje pelas redes sociais, pelo que as pessoas mostram, a gente precisa tomar um certo cuidado com isso, o que as pessoas aparentam ser, o que aparenta ser, né, e muitas vezes não condiz com a verdade, muitas vezes a gente se deixa levar pelo que é aparente, e na verdade isso não condiz com a verdade. Então, cada um aqui, cada qual com a sua obra, cada um com a sua cruz, todo mundo tem o seu desafio, e todo mundo vai ter que lidar perante as leis de Deus,
com aquilo que foi lhe dado, com aquilo que foi emprestado, com aquilo que você fez. Vão chegar lá na espiritualidade e vão falar, e aí, o que você fez com o que foi te dado, com o que foi emprestado? Quantas pessoas você ajudou? Quantas lágrimas você secou? O que você fez para ajudar as outras pessoas? Então, pensemos nisso e muito cuidado com o nosso julgamento. Caminhando para o final, Emmanuel fala assim, recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu redor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento é recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Ser otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque, enquanto o envoltório da carne se corrompe, pouco a pouco a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. Então, aqui, percebam, já caminhando para o nosso final, dois comentários que a gente precisa fazer. Uma delas, perceba que Emmanuel aqui, ele fala muito de situações que aparentemente são ruins para nós, mas que trazem um resultado positivo. Na qual, por exemplo, quando Emmanuel fala sobre a moléstia, pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. Muitas vezes a doença do nosso corpo físico tem a ver com algo que nós cometemos, ou uma doença da nossa alma. E através dessa doença do corpo físico, a gente tem a cura da nossa alma. Tem um rapaz que eu conheci essa semana, e ele deu um depoimento assim, muito interessante de quando ele, antes dele pegar a Covid, ele era professor, lutador de jiu-jitsu, alguma coisa assim, e ele, karatê, agora eu não lembro exatamente o que era. Então ele, por ter o corpo muito desenvolvido, assim, né, fisicamente falando, ele se colocava nessa posição de que, assim, ele não precisava de ajuda de ninguém, né, que ele falou que até, às vezes, ele perseguia ladrões lá na rua, lá, ou próximo da onde ele dava aula lá, porque ele se achava, assim, superior, ele se achava, assim autossuficiente. Aí, o que aconteceu? Veio a Covid, né, veio a pandemia, e a Covid, em vez de afetar os pulmões, né, afetou o cérebro dele. E ele ficou quase por um ano sem se locomover, deitado numa cama, consciente, mas sem forças nos braços e nas pernas. E aí é que ele foi ver o quanto aquela autossuficiência que ele tinha antes era uma coisa que, assim, que de nada valia. Porque quando ele teve a doença é que ele percebeu o quanto ele era, assim, frágil, né? E quanto ele precisava de ajuda. Porque antes ele era tão autossuficiente que ele tinha até dificuldade de pedir ajuda. Chegou o momento que ele começou a depender das pessoas. E justamente o quê? Para aprendizado. Então, perceba, era uma coisa ruim, um mal que ele tinha, ficar numa cama quase um ano sem poder se locomover, é uma coisa horrível. Mas veja, visando o bem da alma dele, de curá-lo dessa autossuficiência que tinha cometido a sua alma, desse egoísmo, né, desse egocentrismo que ele tinha. Então, era uma coisa que às vezes a espiritualidade permite que chegue na nossa vida, visando essa cura. Mas visando o quê? E sempre com esse olhar do quê? Da vida eterna. Pensando no bem dele no futuro, dele ser uma pessoa melhor no futuro, de uma alma melhor no futuro. E tantos outros sentimentos e tantos outros problemas nós enfrentamos visando justamente essa nossa cura, visando justamente essa nossa melhora como seres eternos que nós somos. Então é isso que a gente precisa ter essa ideia de que muitos desses nossos problemas nós enfrentamos como cura da nossa alma, para a nossa melhora, por mais difícil que possa parecer. Eu sei que para nós, por exemplo, no meu caso aqui, que eu estou falando, é muito mais fácil eu estar falando para uma pessoa que está passando por um momento difícil, e ela está passando ali na pele aquela situação. Mas é verdade, é visando o bem dela, por mais difícil que possa ser. Chico, ele falava muito isso, por exemplo, sobre a desilusão. Ele falava assim, a pessoa que tem a dor da desilusão é bom. Por quê? Porque ela estava iludida. Essa desilusão trouxe ela o quê? A verdade novamente. Então percebo que a dor da desilusão foi ruim para ela, naquele sentido da dor, mas visando o futuro dela, era melhor, era o bem para ela, porque a partir dali ela pôde enxergar o que realmente é verdade. Então, muitas dessas situações que nós passamos é visando esse bem maior. E até para terminar, um questionamento que muitas pessoas nos fazem, quando a gente faz os cursos, né, de espiritismo, né, da orientação mediúnica, a gente conversa um pouco sobre isso. Por que a gente precisa reencarnar? Porque às vezes a gente passa, né, a gente fala, nossa, a gente reencarna, essa reencarnação é tão sofrida, né, tão difícil, por que a gente reencarna? Não era melhor a gente ficar lá na espiritualidade? A gente aprendia por lá, com os nossos entes queridos?
Sim, e até a gente aprende, a gente vê isso nas obras, principalmente de André Luiz, né? O quanto ele aprendeu e o quanto de conhecimento ele nos trouxe através do seu aprendizado lá na espiritualidade. Só que lá na espiritualidade a gente está lidando com as pessoas de quem a gente gosta bem, de que a gente tem uma afinidade. Até brinco que eu falo que quando a gente está na espiritualidade, se alguém pisa no pé da outra pessoa, a pessoa que teve o pé pisado é que pede desculpa, né? A gente está num outro ambiente protegido, não tem as necessidades físicas, né? Você não sente frio, não sente fome, não sente calor, não sente sede, sabe? Você está num outro lugar. Então, e você está com seus entes queridos, é muito mais fácil você ser caridoso, paciente, você não precisa desenvolver a fé, a coragem, porque está tudo certo. Quando a gente reencarna e aí a gente vai lidar com as pessoas que são diferentes da gente, que a gente vai enfrentar justamente essas dificuldades, é aí onde a gente tem a prova, realmente, da gente poder trabalhar a fé, da gente poder trabalhar a esperança, da gente poder trabalhar a coragem, trabalhar a caridade, ajudar o próximo. Lá na espiritualidade, fazer isso é muito mais fácil. Quando a gente está aqui lidando com os diferentes, e através das situações, e através muito das obsessões que nós enfrentamos de espíritos a quem nós devemos também no passado, quando a gente tem tudo isso junto e misturado aqui, é aí que é onde a gente vê realmente que a gente está aprendendo ou não. E aí que é uma oportunidade de aprendizado. Mas lembremos sempre, a gente nunca está desamparado. Por mais difícil e pesaroso que possa ser a situação, a espiritualidade está sempre do nosso lado, pronta para nos ajudar em que a gente precisar. É só a gente abrir a porta. É só através da nossa oração a gente pedir socorro. É só através da nossa oração pedir, Deus, me ajuda. Deus, Jesus, ou, né, ou Maria, ou, né, o espírito de alta hierarquia a quem a gente confia mais, não importa. A espiritualidade está sempre do nosso lado para ajudar. Quando a gente vai num centro espírita, que a gente recebe um passe, que a gente está lá escutando lá o evangelho, que a gente se liga ali com os mentores ali da casa, a gente está sempre recebendo. Talvez não venha do jeito que a gente está imaginando, ou no momento que a gente queria, mas a ajuda sempre vem. E através desses desafios, desses problemas, é que a gente vai se renovando, que a gente vai se tornando uma pessoa melhor. E aí, através dessa nossa melhora, é que um dia a gente vai ser um espírito de luz, como mesmo Jesus disse que nós somos luzes, vós sois deuses. Um dia a gente vai chegar lá, mas até a gente chegar lá, a gente tem que passar por esse caminho, e esse caminho nem sempre são de flores. Eles são difíceis, são pesarosos, mas a gente tem ajuda para enfrentar e para atravessar e chegar da melhor maneira possível no nosso objetivo. Então era isso que a gente queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado. É uma lição muito importante de como a gente encara esses nossos desafios, se a gente encara ainda com essa revolta ainda, ou a gente já encara um pouco melhor, já enxergando um pouco esse nosso posicionamento de espírito eterno que nós somos, que no momento estamos encarnados, que no momento estamos lidando com a matéria, mas que apenas uma breve passagem, estamos aqui por um momento, e o que nós fizemos hoje vai sim refletir no dia da manhã. Quanto mais bem e melhor eu conseguir fazer aqui, de acordo com as leis de Deus, o meu amanhã vai ser mais leve e os meus acertos perante as leis de Deus e com o próximo serão mais fáceis de lidar do que, por exemplo, estão sendo feitos hoje. Se Deus assim permitir, a gente vai chegar lá. Espero que tenham gostado, desejo a todos uma excelente semana muito abençoada por todos, que a gente possa se encontrar mais uma vez na semana que vem. Que Deus te abençoe a todos, que tenham todos uma excelente semana muito abençoada, cheia de saúde, e que a gente possa se ver na semana que vem. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.